Boa noite, Fernanda. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Ó, Me ouve bem? Eu tô achei que a imagem vendo. ia estar melhor aqui. Ei, que alegria, nossa segunda aula. Pois é, Você, já com feedback positivo, tivemos e-mails carinhosos, bem legais, você, pessoal que acompanhou a aula. E olha, já tem gente chegando aqui. A boa noite gente, a todo mundo. a gente então vai explicar um pouquinho do projeto, né, Fernanda? Para quem esteve ontem, um pouquinho de paciência que a gente vai explicar para quem não esteve ontem, mas está hoje. Bom, nós preparamos 3 dias, né, de encontros aqui pelo Instagram para falarmos um pouco sobre escrita criativa, sobre o poder das palavras, principalmente, e o poder da criatividade de cada um, e de todos nós. Quem esteve aqui ontem acompanhou bastante a Fernanda falando sobre como a escrita é para todos, mas não é para qualquer um. Tá lá, né? Tá gravado no na nossa página. Quem puder, né? Aqui no nosso Instagram, quem não viu, pode acompanhar lá, que a gente deixou gravado. E é isso, né, Fernanda? Hoje a gente está no nosso segundo dia e sejam super bem-vindas e bem-vindos para a gente falar um pouquinho sobre esse ser criativo que mora aí dentro de todo mundo, né? Isso, mora dentro de todo mundo. Então, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Quem está chegando pela primeira vez, nossa morada de portas abertas, né? A gente está super feliz com esse projeto. E como a Thaís falou, ontem a gente conversou um pouco sobre como escrever não é para qualquer um. Realmente não é para qualquer um, mas é para todos. E aí eu queria te pedir, Thaís, para recapitular um pouquinho sobre essa questão, por que que escrever não é para qualquer um, mas é para todos? Isso depende de uma decisão? Como é que funciona essa? É para quem, afinal de contas? Com quem que a gente está falando? Então, a gente vai recapitular um pouquinho, porque a Fernanda falou muito ontem, né, pessoal, sobre essa 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 coragem, né, de escrever. E aí, hoje, a gente vai desenvolver um pouquinho mais esse tema falando da decisão, né? Porque a gente falou ontem sobre como é importante essa coragem, como a gente deixa de ser qualquer um para se sentir muito específico e muito singular dentro da nossa criação, né, Fernanda? Então, a aula de ontem realmente enfim, eu já conheci o conteúdo, mas sempre fico encantada de novo e de novo, que a gente vai tendo outros insights, né, enquanto conversa. E é para ser assim. Mas hoje a gente veio falar um pouquinho sobre como, né? A gente falou ontem sobre o quanto a gente tem a ganhar com essa escrita, o quanto esse movimento para dentro de si mesmo retorna como autoconhecimento, como um desenvolvimento, como um projeto de vida muito maior do que um caderno só, né? Um projeto de vida de decidir se conhecer. Mas muitas vezes essa decisão ela acaba ficando muito dificultada, porque ela se torna uma decisão muito grandiosa, né? Porque imagina, eu parto de um lugar que eu deixo lá os meus pensamentos, aquele tesouro, né, que você falou ontem, aquele tesouro tá lá guardadinho e eu imagino que ele está ali. é, Olha, Patrícia colocou ali, olha, escrever é para quem tem coragem, e é mesmo, de dar de cara e ir de cara. E é isso, né, Patrícia? A gente encontra com a nossa cara, com a nossa identidade, né? Com esse movimento para dentro de si. Mas se transforma também, né, Patrícia? A gente falou ontem sobre isso, o quanto a gente ganha em se transformar numa melhor versão ou numa versão mais consciente, né, da gente mesmo.
E aí hoje a gente pensou em conversar com vocês e entregar a vocês um pouco dessa ideia de como tomar decisão, né? Porque muitas vezes essa decisão pela escrita, quando a gente parte de um lugar onde as palavras estão lá descansando há muito tempo, ela se torna muito difícil. Por quê? Porque, em geral, a gente imagina que é uma escrita que vai ter que ser bela, boa, pública e eficiente, né? Então acaba levando para a escrita um peso muito maior do que ele precisa ter. Então, o que a gente costuma falar nos nossos cursos é que essa decisão ela precisa ser primeiro fracionada, né? Primeiro a gente precisa entender que a gente quer simplesmente escrever, sem pensar se tá bom ou se tá ruim, ou no para quê, ou no porquê. A gente já viu ontem que é, essa escrita ela vai nos trazer benefício, de qualquer forma, seja ela do jeito que for, ela traz o benefício do autoconhecimento, do desenvolvimento de ideias próprias, mas ela também não precisa ter uma função específica ali no início, né? A decisão pela escrita pode ser uma decisão apenas por escrever. E não precisa também ser uma decisão por publicar. Escrever é uma coisa, tornar público é outra. Hoje em dia a gente está muito acostumado, né, com essa coisa de internet e tudo mais. Não que isso seja ruim, eu acho isso ótimo, mas muitas vezes, como a gente vem de um projeto de sociedade onde a escrita é trabalhada dentro desse universo, né? Ela é para ser pública, ela é para ser uma notícia de jornal, ela é para ser uma carta, ela é para ser alguma coisa que é endereçada a alguém que não sou eu, né? Sempre endereçada a outro. Isso acaba tornando essa decisão mais difícil. Porque, poxa, eu vou escrever para quem? Né? Porque primeiro você já entendeu que o para quê. Mas aí agora, tá, já entendi que é para me desenvolver, mas aí eu vou escrever para quem? Vou escrever para mandar para onde? Vou guardar aonde? Vou fazer o que com isso? E isso se torna pesado, porque é uma outra decisão, né? Então, o que a gente costuma dizer é fracionar, primeiro, né? Começar pela decisão da escrita. E aí, se vai publicar ou não, se vai ter um formato maior ou menor, se vai ser diário ou semanal, ou um hábito noturno ou matinal, são outras decisões, né? O importante é esse primeiro passo de decidir pela escrita, decidir por algum movimento de criação possível que torne as suas ideias fluentes aí em um meio possível, né? Em um meio adequado e num meio confortável. Então, a primeira dica que a gente dá é assim: a gente já entendeu os benefícios, mas a gente precisa entender e ser tem uma palavra que você usou ontem, Fernanda, que foi muito boa, que era ser cuidadoso consigo mesmo, né? E essa atenção, esse cuidado com a gente às vezes não tem, né? A gente fala assim, não, vou escrever. Aí eu vou escrever muito. Aí eu vou escrever até o mês tal. E aí, depois do mês tal, eu vou ter um livro assim, assim, assado. E a gente vai se pressionando de uma forma muito desnecessária, muitas vezes, né? E às vezes, quando essa pressão é muito grande, a gente desiste, né? Começa o pensamento, a gente já corta ali para não ter que dar conta daquilo tudo. Então, o que facilita o fluxo dessa decisão de escrever, de dar uma voz para o nosso eu poético, muitas vezes vai ser esse fracionamento da decisão, né? Primeiro eu escrevo, depois eu descanso e depois eu vejo se eu quero publicar, o que que eu quero fazer com aquilo, né? Entendendo que, como você falou ontem, a primeira função ela já foi cumprida pela palavra, né? É isso. Mas o que a gente percebe é que muitas pessoas, embora tenham um desejo,
tem um pouco de dificuldade de chegar a esse momento da decisão, né? E eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre isso, né? O que que você percebe que faz com que as pessoas adiem esses planos ou não se coloquem como prioridade nesse sentido, né? Para tomar essa decisão de fato, ou corajosamente, né? Como falou ali a Patrícia, encarar que é uma pessoa que escreve e dá lugar para isso dentro da própria história, né? E tá tudo bem, né? Olha, existem alguns nomes, né, possíveis para essa, essa barreira, né? Muitas pessoas vão chamar de bloqueio, muitas pessoas vão chamar de crítico interno. A gente tem o Steven Pressfield, que é um autor que fala muito sobre esse ato de escrita, chama de resistência. Tem muitos Uhum. nomes. E essa que a gente gosta mais de chamar, né, Fernanda, de crítico interno, é um principal vilão ali naquele momento. A ideia do crítico interno, ela não é ruim, né? A gente sempre diz isso, ele vem em defesa do nosso bem-estar, em defesa de uma identidade que nos protege, né? Uma identidade pública, uma identidade mais polida. E existe essa crítica que vem antes da palavra sair. Então, essa tomada de decisão ela é muitas vezes dificultada por um crítico interno que foi alimentado por muito tempo. Isso não é um demérito de ninguém, né? Nós fomos por muitos anos ensinados a dar ao outro o poder de avaliar o meu trabalho, o poder de qualificar o que eu faço, o que eu penso. Isso é uma estrutura de vida em sociedade super plausível e super sensata, só que a gente acaba transportando essa atitude protetiva para dentro de nós. Né? Uma coisa que é para nos proteger ali de situações externas, muitas vezes acaba sendo trazida para dentro. Então, essa palavra que não podia ser falada, muitas vezes não pode nem ser pensada. E às vezes ela é pensada, mas é guardada de uma forma confusa, né? De uma forma ali abafada. Então, alguns pensamentos que são muitas vezes não tão práticos, mas são presentes, eles ficam sem um fluxo, mesmo que interno. Por isso que a gente chama muito de crítico interno, porque o que dificulta essa decisão é justamente esse trabalho de avaliação que é anterior ao projeto se realizar, né? Então, a gente avalia as possibilidades da nossa escrita antes mesmo dela ter nascido. Isso é um dos maiores perigos a gente vê, né, dentro dos processos que a gente acompanha, para saúde mesmo, assim. E vou falar muito sinceramente, né, para a saúde de um ser humano como um todo, porque nós somos muito mais do que as funções que nós exercemos, né? Então, quando a gente não dá lugar a essa palavra, quando a gente não dá lugar a essa expressão, seja ela imagética ou verbal, a gente acaba quase que adoecendo mesmo, né? Por falta de expressão. Então, esse crítico interno, ele, ele é o que dificulta esse processo de decisão. Não tem como a gente calar esse crítico interno totalmente, mas a gente pode conversar com ele. Entendeu? Estabelecer os territórios, né? E quem é que vai ficar superior a quem e em que momento? Você acha que dá para ter esse diálogo? Olha,
muitos autores apontam, principalmente Stephen Press, o Stephen King também fala muito sobre isso, né? E só a gente reconhecer a existência dessa força que vai nos negativar antes mesmo de nós conseguirmos andar, isso já é um passo importante. Eu já sei que isso vai acontecer, né? Então, eu já sei que quando Já eu me sentar para preparo, né? escrever, exato. Quando eu sentar para escrever, eu vou achar que eu tenho que arrumar a bancada e eu vou lembrar de um telefonema e eu vou pensar em mil e uma saídas para aquilo ali não se realizar. Porque a escrita, ela é um projeto é, de, de estrutura e de desenvolvimento do ser. Ele não é um projeto de sobrevivência. Então, entre uma coisa e outra, a ideia de sobrevivência ela vai ganhar. A ideia de uma vida prática e muito cheia de normas ali, muito encaixada num processo específico, onde as coisas são previsíveis, ela é muito sedutora. E a gente acaba perdendo o encanto das surpresas da vida, né? E aí, quando eu falo surpresas, não são balões que vão entrar pela minha janela, nem nada fora, são as surpresas que brotam de dentro e que são as melhores, né? Mesmo quando a gente vai falar até sobre um afeto pelo outro, né? O outro tá ali, mas aquele afeto brota da gente, né? E é das melhores coisas que a gente pode desenvolver dentro de nós, né? Então, alguns sentidos de afeto, de gratidão, de altruísmo, de respeito às próprias opiniões, de desenvolvimento de uma construção de linguagem pessoal e facilitadora que vai favorecer o pensamento próprio, né? Hoje em dia a gente tem muito, eu acho que não é hoje em dia, sempre, né? A gente tem muitas campanhas aí de mundo e de sociedade que tentam nos convencer das mais diversas opiniões, dos mais diversos sentidos de vida que muitas vezes não são os nossos, né? E aí, às vezes, a gente se vê dentro de um emaranhado de ideias que não são tão próprias assim, né? A gente vai pegando um emprestado aqui, um que ouviu ali, outro daqui, e acaba que nessa coxa de retalhos tem uma hora que a gente precisa se costurar, né? Senão fica tudo solto. Porque mesmo que eu tenha ideias que vêm do universo que eu gosto de estabelecer contato com elas, eu preciso de algum tempo para costurar aquilo do meu jeito, né? E isso é uma coisa que a gente acaba tendo dificuldade. E, gente, se eu estiver falando muito rápido, muito atropeladamente, avisa aí, tá bom? Para a gente ter um pouco de noção. Muita gente chegando aqui. Sejam super bem-vindas e bem-vindos. Thaís, partindo dessa ideia, né? Você falou sobre costurar as ideias que a gente vai pegando, as ideias estão, né? A gente em contato com várias ideias e a gente vai costurar da nossa maneira, né? Escrever nos próprios turnos, escrever nos próprios termos, e isso vai ajudando a gente a se conhecer, não é isso? Você acha que a gente pode ir evoluindo através desse exercício de escrita? Total. E aí, assim, é aquilo que a gente fala sempre, né? Não acredita, experimenta. Porque realmente, assim, é um processo incrível de transformação, de evolução mesmo. E não no sentido. É engraçado essa coisa de evolução, né? Porque muitas vezes a gente evolui para um lugar que a gente perdeu, né? Muitas vezes a gente evolui e caminha para aqueles nossos ideais que de repente foram perdidos em algum processo, né? Então a evolução, ela também não precisa ser uma coisa sempre pensando numa linha reta, né?
Não, a evolução de cada um. Ontem a gente teve uma participante que falou sobre isso, né? Sobre se perder e se encontrar na própria escrita. Então, fiquei pensando sobre essa nossa conversa de ontem e o que que é evoluir, né? A gente pensa sempre numa escada que vai subindo, mas às vezes a gente tropeça, perde o caminho e precisa encontrar de novo, né? Dar uma volta para aquela criança Recomeçar, né? Recomeçar. E a gente recomeçar. vai fazendo vai ganhando uma intimidade e podendo trabalhar de uma maneira um pouco mais confortável com essa crítica, né? Tanto a externa quanto principalmente a interna, reconhecendo esses gatilhos, ó, o Daniel está concordando. E a Patrícia, escrever é psicografar a própria alma. Que bonito, Muito gente. bom. É. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar melhor também com essa crítica que existe internamente, né? Esse pensamento, essa voz que às vezes é muito dura, né? O próprio exercício da escrita vai ajudando a gente a desenvolver uma habilidade maior de lidar com isso, né? Você acha? Acho, e assim, tem uma imagem que a gente gosta muito, que não é nossa também, é construída dentro da literatura sobre a escrita, sobre esses autores que eu já falei, que falam muito sobre isso, a diferença entre o território e a hierarquia. E isso é muito bonito, né? A gente sempre ouviu falar, né, que os artistas trabalham nessa ideia de ruptura, trabalham às vezes contra a corrente e etc. E a gente essa imagem da diferença entre o território e a hierarquia é muito interessante, porque o Pressfield fala o seguinte, que você só começa a desenvolver realmente a escrita quando você sai de um pensamento hierárquico e vai para um pensamento territorial. Então, esse pensamento hierárquico é justamente quando a gente dá ouvidos ao crítico, antes da arte se desenvolver por si só, né? Porque quando a gente tem essa ideia de hierarquia, os patamares têm que estar muito bem estabelecidos e é como se a gente tivesse que ter uma voz de autoridade nos autorizando a realizar alguma coisa, né? É, e, e isso engessa, porque a gente fica esperando a voz autorizar e as vozes internas estão acontecendo e a gente tem que dar uma travada, porque aquilo ali ainda não teve autorização dos níveis superiores, e aí isso deixa o processo muito difícil. É como quando a gente vai escrever e não se sente livre, porque a gente tem muitas vezes uma quantidade de páginas na cabeça, ou a gente tem um estilo específico e a gente deseja entrar naquele patamar, daquela hierarquia, daquele sistema que escreve daquele jeito, e isso torna o processo muito ansioso. Então, Uhum, como é que ele fala que a gente precisa agir territorialmente? E aí é lindo, porque o que que a gente faz com o ambiente da gente? O que que a gente faz com o lugar que a gente quer estar? A gente vai habitar. E a palavra habitar é linda, porque ela traz o hábito e o lugar. Então, é o lugar onde a gente quer estar sempre e bem, né? E a ideia de habitar um lugar também é de cuidar dele. E aí, quando a gente cuida dessa casa poética, essa casa criativa, essa casa livre que a gente tem, e ontem falamos muito sobre isso, né? Sobre essa conquista da liberdade, você não precisa de uma voz autorizando ou desautorizando. Você vai poder, né? Pegar, não, vou botar esse sofá aqui, experimentar, eu vou ver se eu me sinto bem, se não der certo, eu boto o sofá de volta ali no outro lugar e vou experimentando. E quando fala em território, quando fala em habitar, pensamos também muito naquela imagem das sementes, né? Do terreno, porque os ambientes mudam, eles vivem um processo e a casa às vezes está fria, a casa às vezes está quente, às vezes o quintal está
cheio de folha e às vezes está cheio de flores. Então, habitar dentro desse universo poético é justamente deixar o tempo passar e fazer com o tempo o que é necessário, né? Sem precisar dessa voz do outro ou a própria autorizando ou desautorizando o desenvolvimento daquele ambiente, né? E sem estar com o olhar voltado para um produto que já é um desejo pronto, né? Esquecendo que a joia está justamente no processo e que esse produto pode ser ainda descoberto, né? A gente às vezes tem uma ideia, mas a gente vai gerar e gestar aquele texto, aquele poema, aquela carta, seja o que for, assim como a gente faz com o filho, né? Acho que essa imagem é muito bonita, assim, a gente não sabe como é, né? É quando nasce que a gente se surpreende, enfim. O Paulo fez aqui, o Daniel, desculpa, fez aqui uma colocação. O bom de recomeçar é que nós nunca começamos do início, mas de onde paramos. É isso, a gente recomeça sempre um pouquinho, já com um pouco mais de experiência, né? Obrigada. Boa noite aí, o pessoal que está chegando. E, Thaís, você falou uma outra palavra que eu queria retomar, que é a questão da quantidade. Às vezes a pessoa está ligada nisso, né? Num formato específico ou numa quantidade. Também é uma questão que às vezes a gente percebe que dificulta, né? Quando tem esse olhar pensando no número de páginas ou de usar palavras que às vezes são desconhecidas ou difíceis e que não necessariamente caberiam no contexto. Você quer falar um pouquinho para a gente de essa coisa do formato, né? Se pode dificultar, o que que você... Olha, eu primeiro queria comentar um pouquinho o comentário do Daniel. Obrigada, Daniel. Falou um pouquinho sobre o que a gente falou ontem também, né? A gente não está começando, né? Tem um tesouro que está ali guardado de alguma forma e que nós temos isso, né? A gente está desenvolvendo um talento, uma linguagem, um processo que já está acontecendo. Então, aqui não existe nada de tão inaugural assim, né? E uma outra situação que você coloca muito bem aí é justamente essa questão da vibração da escrita, né? Muitas vezes, quando a gente está dentro desses processos hierárquicos, a gente tem esses medidores, né? A qualidade versus quantidade, e, e são fatores confusos, porque existem ensinamentos que nos mostram as coisas de uma forma muito clara, né? Quantidade e qualidade são termos de universos diferentes, né? Uma coisa não é melhor ou pior porque é grande ou pequena, né? A gente costuma fazer essa analogia. Não é colocando água no feijão que a gente vai melhorar o valor nutricional do feijão. Ele vai ter água, mais água. Então, essa ideia de que a qualidade e a quantidade vão definir o processo, ela não está olhando para o processo, ela olha o produto. E aí, quando olha o produto, começa a confundir as coisas. Porque eu posso decidir escrever com uma quantidade X e essa quantidade é o suficiente. Eu posso decidir que a minha escrita terá uma qualidade Y e aquilo ali é o que eu vou observar. Mas a gente ficar se apegando aos resultados e aos parâmetros, sem sequer perceber que a gente está comparando coisas diferentes, né? Quantidade e qualidade é como se a gente estivesse comparando unidades de medida diferentes, né? Você pode ter um texto muito curto de baixa qualidade ou alta qualidade, um texto muito longo de baixa qualidade ou alta qualidade. Então, assim, isso é um dos termos que a gente mais escuta em relação, principalmente aos exercícios, né?
A gente tem uns vícios de metas e a gente costuma dizer que a meta é que a gente consiga se relacionar com precisão em relação àquilo que a gente quer. Então, essa ideia da precisão é muito boa, porque é o que é preciso, no sentido de necessário, e ele será o preciso. Não são as palavras difíceis ou as palavras tocantes, não é a quantidade de emoção que um texto carrega que vai qualificar esse texto. Ela é a quantidade precisa de emoção para aquilo que é preciso dizer, né? Então, se a gente estiver atento ao que é preciso ali dentro do processo, ao que a gente precisa falar ali na hora, ao que a gente precisa colocar em bons termos e funciona para nos organizar, né, como você muito bem falou ontem, e desenvolver dentro de nós aquilo que nós estamos buscando, tá tudo certo, né? E O aí, caminho. exatamente, porque é o próprio território que vai dizer, né? É a própria planta que vai te comunicar ali se tem pouca água, se tem muita água. Não é a quantidade de água que a gente colocou ali que vai ser suficiente ou não. A gente precisa ter um relacionamento, né? A gente sempre fala isso e vai falar muitas vezes sobre esse relacionamento com a escrita. Porque a gente tem que um pouco contra essa ilusão que a gente tem em relação às palavras. Uma ilusão muito fomentada e uma ilusão, às vezes, muito prazerosa de uma escrita que é feita para impressionar o outro, mas que, de verdade, ela só está me cansando e não está fazendo nada por mim, né? Não está sendo ali honesta, não está ali sendo sincera, não tá trabalhando dentro desse universo preciso, né? Alguns escritores falam, né, que não tiveram tempo, porque se tivessem tempo, o texto ficaria menor. Que é justamente essa ideia, né, de que muitas vezes a gente retirar do texto também é escrever, né? A borracha também escreve, impressionantemente. Sim, porque é uma coisa da seleção, né? É também um exercício de decisão, né? Do que é de fato essencial e do que está em ressonância, né? Do que está em sintonia com o que é a nossa essência interior. Acho que é um pouco isso que você está falando também, né? O que eu faço na expectativa de atingir o outro não necessariamente toca a minha essência interna. E aí perde um pouco do sentido. E a Patrícia fez aqui uma colaboração, ó. O efeito da palavra no outro nunca vamos saber. E o papel suporta tudo, mas nem tudo cabe no texto. É isso mesmo. E aí, olha só, Patrícia está colocando aqui, né, a questão do menos é mais. E isso também, a gente recebeu um e-mail na semana retrasada, que foi muito interessante, não vou lembrar o nome da pessoa, desculpa, mas falando um pouquinho sobre essa questão da regra, né? Porque às vezes o muito é necessário, né? A gente não está aqui dizendo que existe uma regra, né? Porque também tem isso, às vezes a gente recebe, como fazemos esse processo de mentoria e tal, algumas perguntas assim, mas não está muito grande? E muitas vezes, para aquela pessoa, aquele muito é o necessário, né? Então a É, gente de fora tem que tomar muito cuidado, às vezes, com essa ideia para não parecer que a gente está ditando alguma regra. A gente gosta muito de falar sobre esses processos e a gente ter muita atenção com como funciona o processo de cada um, né, Fernanda? sim.
Os processos são muito particulares, né? Essa ideia de que o texto é do tamanho que a gente precisa é interessante, né? Mas acho interessante nessa dinâmica do conhecimento de si mesmo, né? Nessa dinâmica de entender qual é o próprio tempo e o próprio ritmo do seu processo criativo, observar se a gente não está caindo nessa ilusão, né, que você falou, de tentar alcançar uma expectativa que está fora, né, seja pela qualidade ou pelo uso das palavras menos comuns, e que nos afasta dessa essência que é interna, né? E aí, não que essa escrita não tenha valor, mas ela poderia ter ainda maior ressonância, né? Se a gente tivesse se a gente se acostumar, né, com esse relacionamento de intimidade que a escrita é capaz de desenvolver, né? Esse relacionamento de revelação desse mundo interno, né, com o qual a gente vai se conhecendo, se encantando, se transformando, amadurecendo, enfim. E aí, essa situação que você fala, né, é muito linda do amadurecimento, né? A gente diz que o texto, a obra de arte em geral, né, ela sofre dessa, dessa, dessa imagem estática, né, que as pessoas têm de que uma pintura está ali parado, um texto está ali parado, e na verdade a gente sabe que tudo vibra, né? E que tudo tem uma intensidade, um movimento, né? Então, muitas vezes o próprio tempo nos ajuda a perceber as coisas de uma forma diferente. E aquele texto que tinha um valor X numa época, em outra tem outro. Então, essa construção, esse desenvolvimento de si mesmo, ele acontece de fato para quem decide se aventurar, né? E aí a ideia que a gente fala sempre disso, né? De pôr no mundo, né? Então, quando as palavras saem de dentro de nós, quando a criação sai de dentro de nós, ela nos questiona e ela nos traz umas certas responsabilidades, né? De lidar com aquilo e de significar aquilo de alguma forma, né? Olha, Daniel está colocando ali, né? Como se fosse um dicionário pessoal. Adorei isso, né? O X para mim é Y para o outro, perfeito, né? Porque são mundos mesmo muito diferentes, né? E em cada universo a palavra vai vibrar de uma forma diferente, mesmo cores, né? A gente sabe que tem significados diferentes, então o próprio relacionamento com as palavras ele vai se desenvolver também muitas vezes para um campo mais maduro, né, Fernanda? Então a gente sai desse namoro ali que a gente faz para impressionar, né? E quer mostrar só o lado bonito, para uma outra relação mais madura, onde as palavras podem nos ajudar a ser melhor, né? A sermos melhores. E isso é muito gratificante, né? Muito emocionante, mas é parte desse processo, né? Então, a gente quer hoje aqui, recapitulando, né? Falar sobre essa decisão, sobre esse processo, sobre esse território, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas, a casa é de vocês, e aí abriram a porta já. Aí já ganharam a chave. E aí agora tem um lugar aí para passar o verão, o inverno ou todas as estações, né? Não tem como retornar, eu acho. É um conhecimento que a gente tem de saber que existe esse lugar, né? E é um conhecimento que eu acho que a gente não esquece, né? Todo mundo que teve contato com algum processo criativo, não estou falando só dos nossos processos, mas acho que todos, né, que já tiveram contato sabem que
esse conhecimento de que existe esse mundo, que existe esse território, que ele precisa ser cuidado, e que ele é muito um lugar muito bom para se estar, né? É um, é uma preciosidade, eu acho. Eu acho que é um privilégio a gente poder ter um espaço ali só nosso, né, Fernanda? Olha, a Patrícia está dizendo que tem mais de 15 cadernos escritos impublicáveis. Ainda bem que publicaram uma escolha, né, Patrícia? Bom, a gente quer agradecer, já chegando no finalzinho dessa nossa conversa gostosa de hoje, agradecer pela participação de todos, dizer que amanhã a Morada das Palavras vai estar aberta novamente, mais uma vez às 8 horas, para a gente conversar mais um pouquinho sobre criatividade e sobre o processo criativo dentro da escrita. E é isso, a gente se lê. Você quer falar mais alguma coisa, Thaís? Ah, é só agradecer. Agradecer Obrigada, a pessoal. cada um e a cada instante. Muito obrigada, gente. Vamos Obrigada. juntos, a gente se lê. A gente se lê e até amanhã. Até amanhã.